A noite em Goiânia prometia ser histórica. O céu limpo, iluminado pelas estrelas, parecia anunciar algo grandioso. O melhor espaço da cidade estava tomado por uma energia única. Holofotes cortavam o ar. Os telões exibiam imagens vibrantes, e uma multidão ansiosa formava um mar de vozes e expectativa. Cada canto do local respirava música, alegria e esperança. Nos bastidores, Zé Felipe caminhava de um lado para o outro. O coração batia acelerado, e ele mal conseguia controlar o frio na barriga. Não era um show qualquer. Era o show da sua vida. Sabia que aquele momento ficaria marcado para sempre, tanto na carreira quanto na memória de todos que estavam ali. A cada ensaio mental, cada respiração profunda, ele sentia o peso e a grandeza do instante. O camarim estava cheio de vibração. Sua equipe se movimentava com foco, ajustando microfones, figurinos, instrumentos. Mas mesmo no meio daquela correria, Zé Felipe tirava um tempo para ficar sozinho, em silêncio. Ele fechou os olhos e pensou em tudo o que viveu até chegar ali. As críticas, as conquistas, os tropeços e as vitórias. Lembrou-se da família, dos filhos, e do quanto a música era a razão que o movia. Do lado de fora, os gritos da multidão ecoavam cada vez mais fortes, como se o chamassem pelo nome. O coração dele parecia acompanhar aquele ritmo. Com as mãos trêmulas, ajeitou o figurino, respirou fundo e sorriu. Não havia mais volta. Naquela noite, Goiânia iria testemunhar a consagração de um artista que, acima de tudo, estava disposto a colocar sua alma em cada verso, em cada melodia. O público ainda se acomodava quando uma movimentação diferente chamou a atenção nos bastidores e também na plateia mais próxima da área reservada. Leonardo, com o olhar firme e um semblante emocionado, chegou acompanhado de Poliana e dos irmãos de Zé Felipe. Era um momento raro, todos reunidos para prestigiar aquele show que prometia ser o marco da carreira dele. A presença da família trouxe ainda mais significado para a noite. Leonardo caminhava com calma, mas nos olhos brilhava o orgulho de pai. Ele sabia melhor que ninguém as batalhas que Zé enfrentou até chegar ali. Ao seu lado, Poliana estava visivelmente nervosa. Antes de continuarmos, me diga, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus abençoe sua vida, seus planos e cada passo do seu caminho. Vamos continuar. Aquele show que prometia ser o marco da carreira dele. A presença da família trouxe ainda mais significado para a noite. Leonardo caminhava com calma, mas nos olhos brilhava o orgulho de pai. Ele sabia melhor que ninguém as batalhas que Zé enfrentou até chegar ali. Ao seu lado, Poliana estava visivelmente nervosa. Segurava as mãos juntas como se tentasse conter a ansiedade que tomava conta de seu coração. Os irmãos, sorridentes e cheios de energia, trocavam palavras rápidas, todos contagiados pelo clima que dominava o lugar. Antes de se acomodarem, Poliana parou por um instante. Ela fechou os olhos, inclinou a cabeça discretamente e, em silêncio, começou a orar. Pedia a Deus que abençoasse o filho naquela noite tão especial. Suas palavras eram simples, mas carregadas de fé. Que Zé tivesse força, coragem e serenidade para subir ao palco e entregar o melhor de si. Pedia proteção, que nenhum contratempo atrapalhasse e que a energia daquela multidão fosse transformada em amor e reconhecimento. Leonardo percebeu o gesto e colocou a mão no ombro dela, transmitindo apoio. Vai dar tudo certo, murmurou confiante. Os irmãos, ao notarem a cena, também se recolheram em respeito. Naquele instante, antes mesmo de Zé Felipe cantar a primeira nota, a noite já estava consagrada, porque mais do que um show seria um encontro de fé, família e emoção. O burburinho na entrada do espaço aumentou de repente. Um grupo de seguranças abriu caminho em meio à multidão, e logo todos puderam ver quem chegava. Virgínia, vestida com um look impecável, maquiagem luminosa e um sorriso confiante, ela parecia desfilar como se fosse a estrela principal daquela noite. Havia em sua postura uma mistura de vaidade e desafio, como se quisesse mostrar a todos que continuava sendo parte fundamental da história de Zé Felipe, mesmo não estando mais ao lado dele. Ao seu redor, fotógrafos e curiosos não perderam tempo. Os flashes disparavam sem parar, registrando cada passo, mas o que realmente deixou o ambiente em choque foi perceber que ela não estava sozinha. Segurando as mãos das crianças,
Entrou com firmeza, como se aquela fosse a sua noite também. O público surpreso murmurava entre si, tentando entender a cena. Na área reservada da família, Leonardo ergueu as sobrancelhas incrédulo. Poliana, ainda de pé, sentiu um aperto no peito. Não era esperado que Virginia aparecesse, muito menos acompanhada dos filhos. Os irmãos trocaram olhares de espanto, sem saber se aquilo era motivo de alegria ou de preocupação. Enquanto isso, Virginia parecia se alimentar do impacto que causava. Caminhava com a cabeça erguida, exibindo segurança como se fosse a protagonista da noite. Ela se aproximou do espaço reservado, cumprimentando rapidamente algumas pessoas e exibindo um sorriso estudado, consciente dos olhares fixos nela. As crianças inocentes sorriam felizes, encantadas com o movimento e a grandiosidade do evento. Para elas era apenas um momento de ver o pai brilhar. Para os adultos, no entanto, aquela chegada inesperada mudava completamente o clima da noite. Uma mistura de tensão, surpresa e indignação pairava no ar. Minutos antes de entrar no palco, Zé Felipe foi informado discretamente pela produção. Sua ex chegou, com as crianças. Por um instante ele não soube como reagir. O coração acelerou ainda mais. Mas não era apenas pelo frio na barriga do show. Era uma mistura de sentimentos que o deixava sem ar. Quando se posicionou atrás da cortina e viu à distância Virginia ocupando o espaço reservado, o choque foi inevitável. Ele sentiu indignação. Por que ela estava ali, justo naquela noite, o momento mais importante da sua carreira? Sentiu-se invadido, como se ela tivesse entrado sem convite em um pedaço de sua história que ele gostaria de viver sem fantasmas do passado. A postura dela, confiante, quase desafiadora, acendia uma chama de raiva contida em seu peito. Mas então seus olhos encontraram os pequenos. Os filhos estavam animados, batendo palminhas, sorrindo com inocência. O mundo pareceu parar. A indignação deu lugar a uma onda de ternura, que encheu seus olhos de lágrimas. Aqueles eram seus maiores tesouros, sua razão de viver. A simples presença deles transformava a noite em algo ainda mais especial. Dentro de si, travava uma batalha silenciosa, entre a raiva pela ousadia de Virginia e a felicidade genuína por poder cantar com os filhos o assistindo. Zé Felipe buscava forças. Respirou fundo, ergueu a cabeça e pensou: que falem, que olhem, que julguem. Hoje eu vou cantar por eles, pelos meus filhos, pela minha família e pela minha história. Com os punhos cerrados e o coração em chamas, ele se preparou para subir ao palco. Sabia que dali em diante não seria apenas um show. Seria um encontro entre dor, amor e superação. As luzes do palco se acenderam com intensidade, e a multidão explodiu em gritos e aplausos. Zé Felipe surgiu com uma energia arrebatadora, e cada música parecia incendiar ainda mais os corações presentes. Goiânia vibrava com ele em uma sintonia perfeita. A cada refrão, milhares de vozes o acompanhavam, transformando o espaço em um coro emocionante. O show seguia impecável. Zé se entregava de corpo e alma, dançava, sorria, corria pelo palco. O suor descia em seu rosto, mas era impossível parar. Aquela noite era dele, e ele sabia disso. A cada olhar para o público sentia a vibração, o amor, a consagração que sempre sonhou. Mas então, em um momento de silêncio, os primeiros acordes soaram. Era Só Tem Eu, a música que havia composto inspirado em Virginia. A plateia reconheceu imediatamente e reagiu com intensidade. Gritos ensurdecedores ecoaram por todo o espaço. Zé, porém, sentiu um nó na garganta. Ele olhou para frente e viu entre tantas pessoas a figura dela com os filhos. Foi como se o tempo parasse. O coração apertou e a voz saiu trêmula. Tentou se segurar, mas as lembranças invadiram sua mente. Os dias de amor, a família que construíram, e o quanto tudo se transformou. Enquanto cantava os versos, as lágrimas começaram a escorrer sem que pudesse evitar. A plateia percebeu e se emocionou junto. Muitos choravam, outros aplaudiam em apoio, e o som das vozes cantando com ele tomou conta do lugar. Naquele instante, Zé Felipe não era apenas um artista no auge de sua carreira. Era um homem que, diante de milhares de pessoas, deixava transbordar suas dores e verdades. E ao chorar, mostrava a todos que ainda existia amor dentro dele. O momento era mágico e doloroso ao mesmo tempo. Zé Felipe, diante de milhares de pessoas, deixava sua alma exposta ao cantar Só Tem Eu.
As lágrimas escorriam e a emoção era palpável. A plateia chorava com ele. Os gritos de apoio ecoavam, e muitos sentiam que estavam testemunhando não apenas um show, mas um desabafo de vida. Mas entre toda essa entrega, um gesto destoou de tudo. Virgínia, sentada com os filhos ao lado, pegou o celular. Com uma calma quase ensaiada, abriu uma live no Instagram. O brilho da tela iluminava seu rosto frio, enquanto sua câmera focava em Zé Felipe, mostrando ao vivo para milhões de seguidores aquele momento de fragilidade. "Gente, olha isso", disse em tom baixo, mas audível. "Ele se emociona, mas vocês sabem a história. Vocês sabem o que realmente aconteceu." As crianças, alheias à intenção da mãe, sorriam, batendo palmas para o pai. Mas o público próximo reagiu mal. Alguns cochichavam indignados. "Isso não é hora. Como ela tem coragem?" Outros olhavam com reprovação, incomodados com a falta de sensibilidade diante de uma cena tão íntima e sincera. Na área reservada, a família de Zé Felipe estava visivelmente desconfortável. Poliana levou a mão ao peito, sentindo-se traída pelo gesto. Era como se a oração feita mais cedo fosse, naquele instante, ferida pela frieza que via diante de si. Leonardo franziu o senho, balançando a cabeça em silêncio, incapaz de acreditar no que acontecia. Os irmãos trocavam olhares de revolta, como se quisessem tomar alguma atitude, mas contidos pelo respeito ao momento do palco. O contraste era doloroso. Enquanto Zé Felipe oferecia seu coração, Virgínia transformava aquele instante em espetáculo digital. Um conteúdo para engajamento. Não havia compaixão em seu olhar, apenas cálculo. Cada lágrima dele era transmitida em tempo real, acompanhada de comentários que pipocavam na tela da live. Uns apoiavam, outros criticavam, mas a sensação geral era de invasão. Parte da plateia, ao perceber o que acontecia, começou a reagir com vaias discretas em direção à área de Virgínia. O clima ficou pesado. Pessoas que até então vibravam com o show agora sentiam um incômodo crescente. Afinal, aquele era o palco de Zé Felipe, sua noite, e não merecia ser transformado em arma contra ele. Do palco, Zé não conseguia ver com clareza, mas a intuição o alertava. Ele percebia um burburinho, um desconforto no público. Mesmo em meio à música, seu coração pressentia que algo estava errado. Porém, com força decidiu não parar. Cantou até o fim, chorando, entregando-se, sem saber que sua dor estava sendo explorada do outro lado da câmera. A cena deixava claro. Naquela noite, enquanto um homem lutava para transformar sua dor em arte, alguém ao seu lado escolhia transformar essa dor em espetáculo. E isso feria não apenas a ele, mas a todos que acreditavam no verdadeiro significado daquele show. O dia seguinte amanheceu com Goiânia, ainda comentando o show histórico de Zé Felipe. As imagens dele chorando ao cantar Só Tem Eu já haviam viralizado em todas as redes sociais, mas junto à emoção do público, crescia uma onda de indignação. Não era apenas pelo choro sincero do cantor, mas pela atitude de Virgínia que, com frieza, havia transformado aquele momento íntimo em uma live para seus seguidores. Os sites de fofoca abriram as manhãs com manchetes pesadas. Virgínia expõe Zé Felipe em momento de vulnerabilidade. Ex-esposa transforma show em espetáculo. Digital. Indignação. Internet reage à falta de sensibilidade de Virgínia. Nos comentários das matérias, milhares de fãs defendiam Zé Felipe. Ele estava mostrando verdade, ela estava mostrando ego, dizia uma internauta. Outro completava. Engajamento às custas da dor do pai dos filhos dela, inadmissível. As redes sociais foram tomadas por vídeos e prints da live, acompanhados de críticas duras. No Twitter, a hashtag #RespeitaZéFelipe rapidamente foi para os trending topics. Milhares de fãs, artistas e até influenciadores se manifestaram. Uns diziam que Virgínia havia ultrapassado todos os limites da exposição. Outros destacavam a falta de empatia. É diferente postar momentos felizes e postar o sofrimento de alguém. Isso não é entretenimento, é crueldade. No Instagram, páginas de fãs e perfis de entretenimento repostavam trechos do show e comparavam com as imagens da live de Virgínia. Os comentários eram unânimes. Críticas pela frieza, pela insensibilidade e pelo oportunismo. Até mesmo seguidores que antes defendiam cada atitude dela se mostravam decepcionados. Muitos afirmavam que a influenciadora havia perdido credibilidade.
Os portais de notícias deram ainda mais força ao assunto. Programas de TV exibiam as imagens lado a lado. De um lado, Zé Felipe cantando emocionado. Do outro, Virgínia segurando o celular aparentemente mais preocupada com o público online do que com o momento histórico no palco. A comparação gerava indignação em quem assistia. Enquanto isso, a própria família de Zé Felipe, discretamente, evitava falar publicamente, mas nos bastidores, comentava-se o desconforto. Fontes próximas confirmavam que Leonardo e Poliana haviam ficado revoltados com a atitude. Para eles, aquele era um momento de união e de respeito, e ver a dor do filho sendo exposta daquela maneira soava como traição. Os fãs não perdoaram. Memes surgiram, frases circulavam e a pressão aumentava. Muitos pediam que Virgínia se pronunciasse, que ao menos reconhecesse o erro. Outros já declaravam rompimento definitivo como seguidores, afirmando que não aceitavam a mercantilização da dor. Assim, em menos de 24 horas, o brilho de uma das maiores influenciadoras do Brasil se transformava em alvo de críticas ferozes. Se Zé Felipe saía daquela noite consagrado como artista, Virgínia enfrentava pela primeira vez em muito tempo uma tempestade de reprovação pública. No silêncio do camarim, horas depois do show, Zé Felipe ainda sentia a adrenalina percorrer o corpo. O público havia vibrado, os aplausos ainda ecoavam em sua mente. Mas o que mais permanecia eram os sentimentos conflitantes que não conseguiam se dissipar. Ele se sentou, respirou fundo e pela primeira vez permitiu-se pensar com total clareza. Ele começou lembrando cada instante daquela noite. O frio na barriga antes de subir ao palco, a família reunida, o brilho nos olhos de Poliana e Leonardo, o entusiasmo dos irmãos e principalmente a presença das crianças. Cada detalhe tinha sido marcante, mas também doloroso. Quando viu Virgínia entrar imponente e confiante com as crianças, o coração apertou. Ele sentiu indignação, é verdade, mas também um amor profundo. Aqueles pequenos eram sua razão de viver. E mesmo a presença da ex não conseguia apagar a felicidade de vê-los ali, compartilhando aquele momento tão único. Enquanto rememorava o show, a música que havia escrito para Virgínia, Só Tem Eu, voltou à sua mente. Ele lembrava do aperto no peito ao cantar, das lágrimas que escapavam, da sensação de estar nu emocionalmente diante de milhares de pessoas. Sentiu orgulho da coragem que teve ao não se fechar, ao se permitir ser humano diante de todos, mas também um peso enorme pela forma como a situação havia sido manipulada. Virgínia, com sua frieza, havia transformado aquela emoção genuína em espetáculo digital para milhões de pessoas online, e ele não conseguia deixar de se sentir traído. Zé Felipe pensou nos fãs, nos comentários nas redes sociais, nas mensagens de carinho e apoio. Ele sabia que a música e o show haviam tocado muitas vidas, mas a atitude dela havia trazido uma sombra para aquele momento. Mesmo assim, ele se recusava a ceder ao ódio. Não posso me permitir isso, pensou fechando os olhos. Eles são meus filhos, minha família, meu público, e minha música é minha verdade. A memória da oração de Poliana momentos antes do show veio à tona. Ele se lembrou de cada palavra, do desejo de proteção, de força e serenidade. Sorriu levemente, sentindo uma mistura de gratidão e responsabilidade. Poliana e Leonardo sempre estiveram ao seu lado, apoiando cada passo, e ele sabia que aquela base sólida de amor verdadeiro era mais importante do que qualquer momento de exposição ou maldade. Zé Felipe refletiu sobre a própria carreira. Lembrou-se de como começou, dos primeiros desafios, das críticas, das derrotas e das vitórias que lhe moldaram. Percebeu que aquela noite, apesar da manipulação de Virgínia, era apenas mais um capítulo em sua história. Ele não precisava provar nada para ninguém. A força que vinha do público, da família, e principalmente da música que vinha do coração, era suficiente para seguir em frente. E então veio a raiva. Mas não uma raiva que desejava ferir alguém, e sim uma raiva silenciosa, que o fortalecia. Não vou deixar que ninguém transforme meu amor, minha emoção ou meus filhos em espetáculo. Quem tenta ferir meu coração verá apenas a minha força refletida em tudo que faço. Ele respirou fundo, sentindo a determinação crescer. Cada lágrima da noite anterior não era sinal de fraqueza, mas de coragem. Cada acorde cantado, cada verso entoado diante da plateia, reafirmava quem ele era. Pensou nos filhos, nos pequenos olhos brilhantes que assistiram ao show,
batendo palmas, sorrindo. Eles eram a razão de ele seguir em frente. De acreditar que o amor verdadeiro ainda existia, mesmo diante de ações frias e calculistas. Sei que eles sentiram minha emoção, que entenderam, mesmo que não totalmente, que o amor não se mede por atitudes alheias, mas pelo que carregamos no coração. O cantor refletiu sobre Virginia não com ódio, mas com desapontamento. Ela havia escolhido mostrar ao mundo um momento de dor, tentando manipular a percepção dos outros. Mas Zé Felipe entendeu que isso não diminuía sua própria verdade, nem sua capacidade de amar. Ele sorriu, sentindo uma paz que só vem quando se reconhece a própria integridade. Antes de continuarmos, me diga, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus abençoe sua vida, seus planos e cada passo do seu caminho. Vamos continuar. Após o show, o silêncio tomou o carro enquanto Leonardo dirigia de volta para casa. A cidade de Goiânia ainda pulsava com os ecos do que tinha acontecido. Mas dentro do veículo, a atmosfera era pesada, carregada de sentimentos conflitantes. Poliana, no banco do passageiro, não falava nada. Seus olhos, ainda úmidos, fixavam o vidro da janela como se estivesse tentando se perder nas luzes da cidade. Mas a mente não parava de girar em pensamentos. Leonardo, ao volante, sentia a mesma mistura de orgulho e preocupação que sentia sempre que via o filho se entregar de corpo e alma à música. Mas desta vez havia um peso adicional. A frieza de Virginia. Leonardo respirou fundo. Sempre fora um homem de princípios claros, que acreditava na família acima de tudo, mas também sabia que cada situação exigia equilíbrio emocional. Polly, ele conseguiu, sabe? Disse sem tirar os olhos da estrada. Mesmo diante de tudo, ele se entregou. E foi incrível. Poliana apenas assentiu lentamente, mas não conseguiu conter um suspiro carregado de emoção. Ela lembrava do momento antes do show, quando fez a oração silenciosa para Zé Felipe. Cada palavra, cada gesto, cada sentimento de proteção e amor parecia ter sido testado naquela noite. E, de certa forma, o que mais a perturbava não era apenas a manipulação de Virginia, mas a exposição pública de algo tão íntimo. Leonardo. Começou a voz baixa, quase um sussurro. Ele chorou no palco. Ele cantou aquela música que escreveu para ela, e ela filmou tudo. Transformou a dor dele em entretenimento. Leonardo apertou levemente o volante como se quisesse esmagar toda a frustração acumulada. Eu sei, Polly, eu sei, disse firme. Mas você viu como ele se manteve íntegro? Não se deixou abalar, não perdeu a dignidade. Ele mostrou a verdade dele. E isso vale mais do que qualquer live ou qualquer exposição. Poliana respirou fundo novamente, tentando controlar o nó que se formava em sua garganta. Ela sentia orgulho, mas também raiva. Ele passou por tanta coisa, e ainda tem que lidar com isso? Pensava. Recordou cada dificuldade enfrentada pelo filho. Os desafios da carreira, a cobrança da mídia, as críticas injustas e, sobretudo, a responsabilidade de ser pai. Poliana sempre o apoiou, mas ver aquela situação acontecer diante de milhões de pessoas era quase insuportável. Sabe, Leonardo, continuou ela, eu sinto tanto orgulho dele, mas também sinto uma raiva tão grande. Sua voz se elevou um pouco, a emoção transbordando. Como alguém pode ser tão fria, tão calculista? Ele deu tudo de si naquele palco, e ela decidiu transformar tudo isso em espetáculo. Leonardo assentiu, compreendendo cada palavra. Eu sei, Polly, mas isso mostra quem ele realmente é, a reação dele, a entrega dele. Não há nada que alguém possa apagar ou manipular. Ele mostrou força, coragem e amor verdadeiro. Isso ninguém tira dele. Poliana fechou os olhos, lembrando das crianças. Ela sabia que o impacto da situação não se limitava ao show. As crianças, ainda pequenas, estavam aprendendo a lidar com conflitos familiares e a enxergar o mundo através da atitude dos adultos. Ela pensou no que aquilo poderia significar para elas. Aprender que o amor verdadeiro não é manipulado, que a dignidade deve sempre prevalecer, e que os desafios da vida muitas vezes vêm em formas inesperadas. Ele vai superar, disse Poliana, com firmeza agora, sentindo uma mistura de determinação e esperança. Ele sempre supera, e nós estaremos sempre ao lado dele, não importa o que aconteça. Leonardo sorriu, apertando a mão dela sobre o colo,
Um gesto de apoio silencioso que dizia mais do que qualquer palavra. Exatamente. Nada vai derrubá-lo. Nada. Pensou em tudo que Zé Felipe já enfrentou. Críticas cruéis, comparações, desafios pessoais e profissionais, e percebeu que aquele episódio, por mais doloroso que fosse, não era diferente. Era mais uma prova da força do filho. Poliana, sentindo o aperto da mão dele, respirou fundo novamente. Uma onda de amor tomou conta do seu coração. Ela percebeu que, mesmo diante de toda a frieza e manipulação, havia algo que ninguém podia tirar de Zé Felipe. Sua integridade, seu talento e, acima de tudo, seu amor pelos filhos. Ela sabia que a noite em Goiânia seria lembrada não pelo constrangimento, mas pela coragem do filho em se mostrar vulnerável e, ao mesmo tempo, forte. Sabe o que me conforta? Disse Poliana com um sorriso tímido surgindo. Ele é verdadeiro. Ele é inteiro. Nada disso vai mudar quem ele é. E nós estaremos sempre aqui para lembrar disso e apoiá-lo. Leonardo assentiu novamente, sentindo um alívio silencioso. E vamos garantir que ele saiba disso sempre. Que ele nunca se sinta sozinho, mesmo diante das piores situações. O amor da família sempre será mais forte do que qualquer ataque ou manipulação. Enquanto o carro seguia pelas ruas de Goiânia, ambos permaneceram em silêncio por alguns instantes, apenas refletindo. Poliana olhou para o marido e disse baixinho: "Ele vai brilhar ainda mais, Leonardo. Tenho certeza disso." Leonardo sorriu novamente, agora com firmeza e confiança. E que Deus continue guiando cada passo dele. Ele tem uma luz que ninguém pode apagar. Naquele momento, apesar da raiva, do choque e da indignação, Leonardo e Poliana encontraram paz. Sabiam que mesmo diante de situações difíceis, o amor pela família e a fé em Deus seriam sempre mais fortes. E essa certeza os acalmava, dando forças para enfrentar os próximos dias com coragem, proteção e esperança. A noite em Goiânia, que começou como um marco na carreira de Zé Felipe, terminou sendo muito mais do que um show. Foi um testemunho de coragem, emoção e resiliência. Cada acorde cantado, cada lágrima derramada no palco e cada olhar trocado com seus filhos mostrou que a força verdadeira vem de dentro, alimentada pelo amor e pela fé. Apesar das atitudes frias e calculistas de Virgínia, Zé Felipe permaneceu íntegro, provando que ninguém pode transformar dor em espetáculo sem que a verdade e a dignidade prevaleçam. A repercussão na internet trouxe críticas, discussões e julgamentos, mas também reforçou uma lição fundamental. A vida nos testa, muitas vezes colocando diante de nós situações que exigem paciência, amor e fé inabalável. Para Zé Felipe, a experiência foi dolorosa, mas ao mesmo tempo transformadora. Ele percebeu que a música não é apenas um instrumento de entretenimento, mas também de cura, de conexão e de expressão genuína do coração. Para a família, Leonardo, Poliana e os irmãos, a noite reforçou a importância do apoio incondicional e da união. O amor familiar mostrou-se mais forte do que qualquer tentativa de manipulação externa. Eles entenderam que, independentemente das ações dos outros, a verdade e os valores sempre prevalecerão. E para todos que acompanharam essa história, fica a mensagem mais importante. A fé, a coragem e a integridade são capazes de superar qualquer desafio. Momentos difíceis podem surgir. Pessoas podem agir de forma injusta, mas aqueles que se mantêm fiéis ao próprio coração e às suas convicções nunca estarão sozinhos. Zé Felipe provou que a vulnerabilidade não é fraqueza, e que chorar, se emocionar e amar com intensidade são atos de força. A noite de Goiânia ficará para sempre marcada como um momento de superação, de amor paterno, de fé e de autenticidade. E assim, a história termina não com vingança ou ressentimento, mas com esperança, aprendizado e fé no que está por vir. Que todos possam se inspirar na coragem de Zé Felipe, na união da família e na certeza de que Deus sempre guia e protege aqueles que seguem com amor, dignidade e verdade no coração. Antes de continuarmos, me diga: de qual cidade você está assistindo este vídeo? Aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus abençoe sua vida, seus planos e cada passo do seu caminho. Vamos continuar.
Once a girl likes you, but you don't know. You don't know. Once a girl likes you, but you don't know. You don't know. Maybe you knew it was. Once a girl likes you, but you don't know. You don't know. Once a girl likes you, but you don't know. You don't know. Maybe you knew it was. Once a girl likes you, but you don't